Agora vamos falar de saúde. Eu converso neste momento com a bióloga Sabrina Fernandes Cardoso, ela que é da Regional de Saúde de Tubarão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos números da dengue, né? E também o que é preciso fazer para você colaborar com a diminuição da proliferação do mosquito aqui na nossa região. Sabrina, muito boa noite, obrigado por estar conosco nesta quinta-feira para falar um pouquinho sobre essa ação aqui na nossa região. Obrigado por estar aqui na H2O, no nosso Rádio Jornalismo, falando conosco. Boa noite, Marcos, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio H2O. Agradeço antecipadamente aí o convite, né? É sempre importante falarmos de saúde pública. Sabrina, 2024 foi um ano desafiador no que diz respeito à questão da dengue, né? E 2025 também já alguns alertas, campanha do governo do estado, mas aqui na nossa região, né? No que diz respeito à Gerência Regional de Saúde de Tubarão, como é que vocês avaliam essa questão dos números da dengue aqui e também a questão de prevenção, né? Do trabalho para evitar a proliferação do mosquito? Então, o panorama de 2024, nós fechamos com epidemia por dengue, né? E também com infestação em vários municípios pelo Aedes aegypti, infestação nos municípios de Braço do Norte, Grão-Pará, Tubarão, Imbituba e São Ludgero. E agora, no ano de 2025, não está diferente. Os números focos do mosquito vetor, né, o Aedes, eles estão aumentando de maneira vertiginosa. Então, já estamos com situação preocupante em Grão-Pará, Braço do Norte, São Ludgero, Tubarão também. Por enquanto, nós estamos com 44 casos notificados de dengue. Confirmados, nós temos apenas 2, mas lembrando que sempre no início do ano os números eles são menores, porque vai aumentar a densidade populacional primeiro do mosquito e chega ali metade de fevereiro, mais ou menos, para final de fevereiro, que a gente tem um aumento dos casos da doença, né? Então, este momento é um momento de prevenção, de acabar com a água parada, porque é o momento onde o inseto ele está se desenvolvendo e atingindo uma densidade populacional grande. Chega a metade de fevereiro e final de fevereiro é quando explode a epidemia. E a gente já está começando a ver aí o aumento desses números, conforme eu já falei. Sabrina, qual o motivo, né? O motivo mais forte para que isso esteja acontecendo? Bom, primeiramente que nós temos o aumento da temperatura, né? Nós já temos vários estudos na literatura, vários artigos científicos que mencionam que nós tivemos uma alta temperatura do globo terrestre, né? Ele aumentou cerca de 2 graus nos últimos tempos. E o que acontece? O desenvolvimento do mosquito, ele é aliado a temperatura. Quanto mais quente, mais rápido a gente tem o desenvolvimento do mosquito, né? Então, tanto é que o pessoal aí pode verificar que nós temos tido também um aumento vertiginoso aí, também do maruim, dos borrachudos, que também são insetos. E por que de um ano para o outro, assim, nos últimos 3 anos tem aumentado tanto? Justamente por conta desse aumento da temperatura global, né? Isso aí, o aquecimento global, ele influencia diretamente nessas epidemias e nesse aumento dos números. E, aliado a isso, nós temos a falta de consciência da população. Porque a população, ela não está consciente, a gente passa em todos os municípios aí, enquanto Estado, fazendo as visitas, e de maneira geral a gente vê que as famílias continuam acumulando água, e todo mundo quer uma fórmula mágica para acabar com o mosquito, para acabar com a doença, e não há fórmula mágica, né? É muito simples. Se todo cidadão fizer o seu dever de casa e eliminar a água parada, a gente não tem mosquito. Não tendo mosquito, não vamos ter as doenças transmitidas por ele, né? Que seria dengue, chikungunya e zika vírus. Então, nós temos aí as condições climáticas com o aumento da temperatura global, nós temos um período de chuvas,
de umidade, acúmulo de água parada, e tudo isso culmina, né, nesse pool de mosquitos aí que a gente tem e também na epidemia. Sabrina, além disso, as vigilâncias, né, tem um trabalho relacionado à colocação de armadilhas, à verificação em todos os municípios. Esse trabalho continua, né, da mesma forma? Sim, todos os municípios aqui da nossa região, eles estão com o programa da dengue ativo. Este programa da dengue, ele consiste em visitas em armadilhas, visitas em pontos estratégicos, visita na casa do paciente suspeito, com o intuito de bloquear a transmissão da doença. E estas atividades são muito importantes para conter a proliferação do mosquito. Então, todos os municípios da nossa região estão com o programa ativo e estão realizando essas atividades. Isso, o Estado, ele fiscaliza todos os municípios, supervisiona, e a gente verifica que todos eles estão fazendo. Inclusive aqui o município de Jaguaruna, que está com as atividades todas em dia. O governo do estado, Sabrina, em nome do Jorginho Melo, governador, né, entregou aí os primeiros equipamentos, né, indicando aí esse reforço no combate à doença, ao mosquito, à proliferação. O que são esses equipamentos? Como é que vão funcionar? A nossa região já está recebendo? Sim, o governo do estado ele está disponibilizando medidores de hematócrito. O que é o hematócrito? Todo mundo já ouviu falar aí, falando de maneira para o cidadão entender, é aquele teste que a gente vai ver se está com anemia, se não está com anemia. O hematócrito está alto, está bom, né? O hematócrito está baixo, quer dizer que o indivíduo tem pouco ferro no sangue. Todo mundo já fez esse exame, né? E por que o governo do estado, ele disponibilizou esses aparelhos que medem o hematócrito para tentar conter aí os óbitos de dengue? O que tem relacionado? O paciente que ele tem dengue, uma das coisas que a gente vai fazer por esse indivíduo não agravar e não morrer é hidratação. Ele tem que beber muita água. E por que ele bebe muita água? Porque ele perde muito plasma, ele perde muita água. E quando esse indivíduo perde plasma sanguíneo, o que vai acontecer com as células sanguíneas dele? Vai concentrar. Concentrando, vai ter um aumento do hematócrito. Então, para o paciente suspeito de dengue, o aumento do hematócrito indica que esse paciente está agravando. Então, o governo do estado está disponibilizando esses aparelhos, porque os pacientes que forem suspeitos de dengue já farão este exame em loco. E se nós detectarmos o aumento progressivo do hematócrito, quer dizer que este indivíduo está perdendo líquidos e tende a evoluir para dengue grave, né? Podendo chegar ao choque e a óbito. Na nossa região, a princípio, nós vamos receber 20 desses aparelhos e o município de Tubarão será contemplado, porque o governo do estado ele adquiriu uma grande quantidade, porém a empresa não conseguiu entregar todas as unidades. Então, mediante o que foi entregue, eles fizeram uma divisão para o estado inteiro e, a priori, os municípios com epidemia e mais de 100 mil habitantes que receberão. Então, na nossa região, por enquanto, o município de Tubarão que vai receber já a partir da próxima semana. Depois, na segunda leva que vir, os outros municípios serão contemplados. E isso vai ajudar bastante, principalmente para detectar precocemente o paciente que está agravando. Sabrina, reforçando, né, para até que os ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando também ajude, né, nessa questão de prevenção à proliferação do mosquito. Algumas dicas importantes, você falou algumas aí no início da entrevista, mas a participação da população no combate à dengue é de extrema importância, né? Sim, se a população não pegar junto, o governo ele não consegue, tá? O governo municipal não consegue dar conta, o governo federal, estadual também não consegue. É uma atividade que a gente precisa que a população esteja consciente. O indivíduo na sua casa, a gente diz que ele pode fazer os 10 minutos contra a dengue durante a semana. E o que ele vai fazer? Ele vai vistoriar o seu imóvel e eliminar
todo e qualquer depósito que possa acumular água. Como no caso, uma simples tampinha de garrafa PET já é o suficiente para ser um criadouro. E ali a gente pode ter cerca de 50 larvas que se transformarão em mosquitos. Então, o indivíduo no seu imóvel, se ele realizar a limpeza, recolher o lixo, remover os pratinhos das plantas, tapar as caixas d'água, fazer a limpeza das calhas, que é muito importante, ver se elas estão com caimento para a água escoar. Então, isso são coisas básicas, né? Que a gente consegue estar desenvolvendo na nossa casa, sem gasto de recursos, enfim, e que vai ter uma grande solução. Quem tem terrenos, porque às vezes o indivíduo ele tem um terreno e não constrói nada, e ele se torna um terreno baldio. É importante que este indivíduo, proprietário desse imóvel, ele faça a limpeza nesses terrenos, porque é um grande problema que a gente enfrenta também em todos os municípios, né? Então, o indivíduo fazendo isso já vai auxiliar bastante contra a doença. Sabrina, para as pessoas também ficarem atentas, né, a sintomas e o que elas devem fazer se sentirem alguma coisa relacionada aos sintomas que você vai dizer agora, quem elas devem procurar primeiramente? Bom, o principal sintoma da dengue é a febre. O indivíduo obrigatoriamente tem que apresentar febre, e é uma febre alta, tá? Acima de 38 graus. Além da febre, ele vai apresentar dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, ele pode apresentar dor no fundo dos olhos, mas algo digno de nota é que o paciente não precisa apresentar todos esses sintomas. Ele apresentando febre e mais 2 sintomas, ele já é suspeito de dengue. Então, se ele tem febre, dor nos olhos e dor no corpo, ele é suspeito de dengue. Se ele apresenta febre, dor de cabeça e dor nas articulações, ele é um paciente suspeito de dengue também. Pode aparecer dor abdominal, pode aparecer diarreia também. E é super importante que este indivíduo procure uma unidade de saúde. Pode procurar os postinhos de saúde em dias úteis, hospitais, né, nos finais de semanas e feriados, que ele vai ter um atendimento adequado. Sabrina Fernandes Cardoso, bióloga da Regional de Saúde de Tubarão. Muito obrigado, Sabrina, pela participação aqui no Resumo H2O. E a Rádio 106,9 à disposição aí da Regional de Saúde para falar sobre as ações aqui na nossa região. Muito obrigado, Sabrina. Nós que agradecemos, a Gerência Regional de Saúde de Tubarão está aí às ordens para qualquer esclarecimento ou dúvidas que a população possa ter, tá bom? Muito obrigada pela parceria de sempre. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.